Se você puder, pode abrir aí. Palavra de Deus em Juízes, capítulo 6. Gosto muito do livro de Juízes. Ele revela ali erros e acertos dos homens, né? Aliás, a Bíblia como um todo, né? Ela revela os erros, né? Ela não esconde as debilidades dos homens. E o livro de Juízes, ele aponta muito isso. Dando um contexto para vocês, né? Antes da gente ir lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11, eu quero dar um contexto da história que nós vamos conversar hoje. Quero falar um pouco sobre Gideão. Obviamente eu não vou falar da história inteira dele. Algumas partes iniciais da história dele. Mas o que estava acontecendo antes? Eles estavam passando por um cenário de muita dificuldade. Eles estavam passando por um cerco midianita. Alguém aqui sabe o que é? Quem são os midianitas? Estou lembrando aqui de uma piada gospel aqui. Não. Os midianitas não são os irmãos e as irmãs que estão na mídia da Farol, não. Digamos que os midianitas, que não são os irmãos. Os irmãos são evangelistas, amém? Amém. Oi, você está aqui hoje, amém? Os irmãos da mídia não são os midianitas, eles são os evangelistas, amém? Amém? E hoje nós queremos já profetizar sobre a vida deles. Você pode ficar de pé um pouquinho, então? Hoje nós estamos numa quinta profética, nós vamos profetizar então um pouco sobre a vida deles. Nós vamos profetizar aqui recursos na mão deles. Materiais de última geração ali. Pai, nós queremos ligar essa realidade, Deus. Senhor, nós amamos a mídia dessa igreja. Nós amamos cada irmão, cada irmã que tem servido ali. E tem sido um canal, Pai, de evangelismo para essa casa, Deus. Quantas pessoas, ó Deus, não foram alvo, Pai, de evangelismo, através daquilo que eles postam, dos vídeos. Nós oramos agora, Pai, por recursos, ó Deus. Nós oramos agora, Pai, por uma capacitação sobrenatural. Nós estamos orando agora, Pai, pelo Teu Espírito, tomando, Senhor, os nossos corações, e nós pedimos, ó Deus, uma partícula do Teu Espírito, Pai, equipando a vida de cada um deles, ó Deus, para que eles possam continuar sendo efetivos, eficazes, ó Deus, naquilo que eles estão fazendo para a Tua obra, Deus. Nós oramos, ó Deus, declarando materiais de última geração, as portas dessa casa, Deus, para que eles façam ainda mais, de forma excelente, para glorificar o Teu nome. Nós oramos e profetizamos isso, amém? Pode tomar seu lugar? Então os midianitas era como se fossem os piratas do deserto. Eles estavam saqueando o povo de Deus naquela época. E veja, o líder deles, do povo de Deus, era Josué, que havia atravessado o rio Jordão, que havia conquistado com o auxílio do Senhor a terra prometida que mana leite e mel. Porém, no decorrer dos anos, o povo foi se esquecendo, o povo foi se esfriando, o povo foi desacreditando das histórias do passado, das promessas de Deus. E isso é algo, infelizmente, comum. E aqui é um ponto de atenção que eu e você devemos ter. Depois de tantas conquistas,
depois de tantos êxitos, de tantas vitórias, vem uma baixa guarda muitas vezes, vem um conforto, e nós paramos de guerrear, e nós paramos, e logo após, nós estamos se dobrando a outros deuses, e é isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam entrando nesse modo de destruição. Som. Eles estavam no modo de destruição. E aí, o Senhor levantou um profeta e começou a apontar os erros da nação. Começou a prometer que Deus, depois do clamor deles, porque eles começaram a clamar, porque o cerco estava vindo, eles estavam desesperados, e aí Deus começa a enviar juízes, e Ele envia Gideão, e nós começamos agora a falar desse homem. Versículo 11. Então o anjo do Senhor e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aleluia. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Aqui eu já quero parar um pouco. Quero começar a conversar com vocês. E aqui eu quero destacar, olhando essa parte que nós estamos vendo de Gideão, nós podemos perceber aqui que há duas visões aqui. A visão de Gideão e a visão de Deus. No decorrer da palavra, nós vamos perceber que Gideão, ele estava com medo. Gideão estava com complexos de inferioridade. Que Gideão estava amargurado, decepcionado, até mesmo com Deus, diante de todo o cenário caótico que ele e a nação estavam passando. Mas essa é a visão de Gideão. Essa talvez seja a sua visão acerca da sua própria vida. Se sentindo incapaz, se sentindo fraco, se sentindo covarde, amedrontado, diante das promessas de Deus acerca da sua vida. O Senhor promete algo para você e de repente você se vê dizendo que não é para você, não acreditando, como a mulher de Abraão, talvez rindo da situação. E é uma promessa, e lembre-se, Deus não é homem para mentir. Mas essa é a sua visão. De repente, você vê portas abertas na sua vida. Você vê oportunidades para que você possa crescer, se desenvolver. E você olha para você e diz: é para o outro, não para mim. É para quem tem habilidade, eu não tenho.
Talvez você esteja igual o Gideão, está. Mas eu quero afirmar para você, essa é a sua visão. Talvez você, diante das adversidades da vida, diante dos gigantes, diante de talvez uma doença, diante de um desafio, você vê aquilo e diz, como Gideão: eu não tenho um sobrenome, eu não tenho um diploma, eu não consigo. Eu volto a afirmar, essa é a sua visão. Talvez você esteja debaixo de crises emocionais, carregado de angústias, tristezas, contra a saída para o vício, talvez, que está te escravizando. Talvez você esteja passando por uma crise até mesmo debaixo de um decreto de falência. E você está dizendo, eu não vou aguentar, eu vou sucumbir a isso. Eu não vou aguentar essa pressão, essa tristeza, essa angústia. Eu vou sucumbir. Volto a afirmar, essa é apenas a sua visão. E eu não vim aqui falar da sua visão. Deus não está preocupado com a sua visão. Ele está preocupado com aquilo que Ele vê em você. Que nós vemos nessa história. O anjo do Senhor não olha e vê medo. O anjo do Senhor não olha e vê poucos estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite. O Deus de Gideão está aqui, meu irmão. Ele está olhando para você e dizendo, você pode. Eu não tenho compromisso com aquilo que você está vendo, eu tenho compromisso com aquilo que eu estou vendo. O Senhor, eu quero lembrar vocês, o Senhor não está preocupado com a minha condição atual. O Senhor não está preocupado com a nossa condição atual. O Senhor está preocupado com o nosso destino final. Tá funcionando meu microfone? Ah, tá. Isso. Deus vê as áreas vulneráveis da nossa vida como matéria-prima para o seu propósito. Percebe isso? A ótica de Deus, irmãos, é totalmente diferente da nossa ótica. A sua vulnerabilidade é matéria-prima para aquilo que Deus quer fazer. O medo de Gideão, a angústia de Gideão, a decepção com Deus que ele tinha, na verdade, era uma matéria-prima. Deus ama os medrosos. O Evangelho me mostra isso, que Deus ama chamar os medrosos. Deus ama chamar todos, mas os medrosos também. Ele pega o Moisés que estava com medo de tudo, porque tinha matado. Começou a inventar 1000 desculpas, igual a gente inventa. Ele pega um Pedro que não sabe falar direito, só sabe pescar.
Mas ele olha e diz: você é pescador de homens. Eu não estou olhando a sua condição atual, eu estou olhando o seu destino final. Ele pega uma órfã chamada Esther. Transforma ela em rainha. Ele pega o Davi, órfão também, entre aspas, desconhecido, largado lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai, totalmente invisível aos homens. Tanto é que quando o profeta chega para ungir ele nem está. Esse é o meu Deus e é o seu Deus, que manda buscar lá, ó. Sai desse lugar aí, filho, sai. Eu estou falando profeticamente, sai desse lugar. Sai desse lugar de depressão, filho. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Você vai vir para governar. Esse Deus é o seu Deus. Não olha a nossa condição. Manda chamar Davi. Manda chamar, não interessa, a gente vai ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas eu não vou ungir, eu vou ungir ele. O rei de Deus vê as áreas vulneráveis. Assim, o que viu em Gideão, meus irmãos, eram sementes de glória. E sabe o que ele viu? Sabe o que Deus viu em Gideão? Ele viu disponibilidade. Ele viu um homem que estava de pé. Com medo? Sim. Se sentindo o melhor da casa dele? Sim. Se sentindo chateado com Deus? Sim. Se sentindo covarde diante dos desafios? Sim. Mas ele está pé. Isso faz toda a diferença. Porque Deus chama trabalhando. Havia uma disponibilidade na vida de Gideão. Sabe, irmãos, ele estava extremamente inconformado com a situação da vida dele, extremamente inconformado com a situação do país, estava inconformado com a injustiça que estava acontecendo, pois Israel produziu trigo e vinham os piratas do deserto e roubavam a colheita deles. Mas Gideão estava de pé. Ele não ficou em posição fetal, reclamando da situação. Ele estava de pé. Ele teve uma estratégia divina. Porque o que ele fez? Ele começou a malhar trigo, não na eira, mas
no lugar que é apropriado, pisar em uvas, que era um lugar extremamente escondido. Ele teve essa estratégia. Diante da perseguição, Deus vai dar estratégias para vocês. Quero começar a profetizar isso. Estamos nos últimos dias da igreja. Haverá perseguição. Eu quero clamar e profetizar sobre a vida. Estratégias divinas vindo sobre a sua vida. Você não vai ficar no cerco dos midianitas que vão se levantar, não. Você não vai ficar cercado por engano. E teve essa estratégia. E ele foi. Proveu ele e para a casa dele por causa disso. Porque o inimigo não pôde a revelação que ele teve. Eu declaro isso sobre a sua vida. Não é assim. Eu estou aqui para falar do Deus de Gideão, que é o nosso Deus. As estratégias que você está recebendo, o inimigo jamais vai de você. Porque as pessoas em Israel estavam passando fome, morrendo, num cenário de escassez. Mas ele estava de pé e por ter essa estratégia. Essa palavra. Ele não vai roubar essa revelação, não. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo, então? Percebe, irmãos, que quando Deus nos dá uma revelação, Ele dá a provisão. Gideão tinha para ele, para a família dele e para o anjo. A gente vai ver. Até o anjo comeu. Onde eu parei, hein? Eu quero ler o texto lá. Ai, ai. Vamos ver aqui onde eu parei. 13? Muito obrigado. Versículo 13, então. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Percebe que ele conhece a história. Ele sabe. Mas agora o Senhor nos abandonou. Agora, isso é verdade? Não. Quem abandonou? Israel. Ou seja, ali já há uma meia-verdade. Mas lembre-se, Deus não está olhando isso, Ele está olhando a semente de glória na vida de Gideão. Olha como Deus é. Diante das inverdades, diante dos preconceitos que nós carregamos acerca de Deus, diante, das decepções que falamos com Deus, Deus não está olhando isso. Ele está olhando
semente de glória que está na sua vida, um tesouro aí, nesse vaso de barro. Ele está olhando isso. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, olha o que o Senhor está falando. Ele não vê fraqueza, ele vê força. Ele vê uma pessoa que está de pé. Ele olha para você e vê uma pessoa que está de pé. Uma pessoa que talvez esteja abatida, mas não destruída. Ferida, mas não aquela. Ele está olhando isso. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Versículo 16. Eu estarei com você. Quero ficar nesse trecho um pouquinho aqui com vocês. E quero perguntar algo aqui, de forma retórica. Por que estamos à pergunta de métodos, de maneiras? Gideão estava olhando aqui. Gideão é um homem estrategista, certo? Nós aprendemos agora que ele estava malhando trigo no lagar. Ele é um homem de estratégia. Mas essa é a pergunta errada. Não é sobre estratégias, não é sobre métodos, é sobre a presença de Deus. Irmãos, essa é a parte mais importante daqui. Gideão estava recebendo um chamado para libertar Israel e ele estava perguntando por métodos, por estratégias. Talvez existe uma missão na sua vida. Você hoje esteja perguntando por métodos, por estratégia, como será. E eu estou dizendo para você, foque na presença de Deus. Clame pela presença de Deus. O Senhor está dizendo que para mim e para você é só a minha presença que basta. Não me venha com métodos. Não me venha perguntar de maneiras. Não me venha perguntar de como vai ser. Certifique que eu vou estar com você. Não fique preocupado se você vai vencer ou não. Não fique preocupado se você vai dar conta da missão. Não fique preocupado ou preocupada em dar uma resposta para a crise emocional que você tem. Clame pela presença de Deus. Somos homens e mulheres viciados em buscar métodos. Nós somos homens e mulheres viciados em encontrar maneiras de fugir da face de Deus. Estou dizendo para os ares também, tá? Não é nada contra a sua pessoa, estou dizendo para os ares também. Nós somos homens e mulheres viciados em buscar saídas, situações,
e não clamamos a presença de Deus, e não ouvimos a voz de Deus, eu estou com você. E isso basta. Isso basta. Algumas pessoas precisam ouvir isso hoje. A presença de Deus na sua vida, irmã, a presença de Deus na sua vida basta. Será que nós podemos agradecer pela presença de Deus? De forma humilde, porque eu e você não merecemos essa presença. De forma humilde. Nós estamos impedidos de vir com um topetinho assim, para Deus. Ele não precisa de nós. Sou eu e você que precisamos dele. Eu preciso clamar pela presença de Deus. Eu preciso desse desespero igual Moisés tinha. Sem ti eu não irei. Sem você naquele lugar, eu não vou. Aquela missão que a gente vai fazer, sem a tua presença, eu não vou. Aquela obra social que nós estamos fazendo, sem a tua presença, eu não vou. Ir lá no hospital falar do amor, do teu amor, mas sem a tua presença, eu vou. Eu choro aqui, clamo, me arrependo dos meus pecados, mas a tua presença precisa estar comigo. A presença de Deus é inegociável. Não dá para fazer igreja sem a presença de Deus. Não dá para fazer ministério sem a presença de Deus. Não dá para alimentar minhas pessoas sem a presença de Deus. Não dá para tocar esse violão sem a presença de Deus. Não dá para pregar sem a presença de Deus. Tudo tem a ver com a presença de Deus e não a nossa. Deus, ele pode suscitar pedras e pregar. Ele dá voz a uma mula para falar. Haja um banho de humildade aqui, Senhor. Haja um quebrantamento genuíno aqui, Senhor. Começar da minha vida. Não é métodos, não é maneiras, não é jeito. Não é o que fulano está fazendo, eu quero fazer para copiar. Existe uma semente de glória na sua vida que o Pai está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele está esquadrinhando o meu coração e o seu coração. E Ele não vê. Eu volto a dizer, Ele não vê medo, Ele não vê nada disso. Ele não está se comprometendo com isso. Ele está olhando o seu destino final. Ah, Jesus. Gideão teve que aprender que não era mais sobre o que ele iria falar ou aquilo que ele iria deixar de falar. Gideão começou a aprender que não era aquilo que ele ia fazer ou deixar de fazer. Não era sobre mais estratégias. A estratégia funcionou até vir a presença do Senhor. Mas Gideão começou a aprender que é quem ele está se tornando. Quem a presença de Deus está transformando. É sobre isso. Não é sobre o que eu estou falando, não é o que eu estou fazendo, mas é quem eu estou me tornando.
presença de Deus é aquela que transforma. E a pergunta que eu faço é: estamos de pé? Estamos posicionados a, se preciso for, malhar trigo no lagar? Fazer algo que de alguma forma é como se fosse uma semente de glória. Por que eu digo glória? Porque eu e você estamos destinados para uma glória. Esse corpo aqui, esse corpo que você está vendo aí, um dia há de ser glorificado. E tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, todo esse amor que nós estamos expressando aqui, é como se fosse uma semente para um dia termos um corpo glorificado, sem corrupção. Chegou a hora. Eu queria orar um pouco com vocês. Eu não vou chamar aqui nesse altar medrosos. Não vou chamar aqui no altar pessoas que estão amarguradas. Vou chamar pessoas que reconhecem que carregam uma semente de glória. Pessoas que estão de pé. Pessoas que têm aprendido que não é sobre maneiras, sobre métodos, mas é sobre a presença de Deus. E o altar está aberto para essas pessoas. Eu quero te convidar a ficar de pé. E se você é esse, que de alguma forma foi tocado, que de alguma forma deseja, nesse altar aqui, dizer: aqui está a minha semente de glória, Senhor. É para você, Senhor. Pai, eu já oro por aqueles, ó Deus, que vão vir a esse altar, quebrantados, constrangidos talvez com uma visão, Deus, como a de Gideão. Eu oro por esses, ó Deus, que estão vindo para o altar, carregando uma semente de glória. Não é sobre covardes, não é sobre medrosos, é sobre pessoas vitoriosas que estão aqui, Deus. Nesse altar, Pai, há vitoriosos, há homens e mulheres fortes, há homens e mulheres que estão ouvindo a Tua voz, homens e mulheres que estão respondendo aquilo que estão ouvindo, homens e mulheres que não estão comprometidos com a visão particular, uma visão própria, mas querem dia após dia estar de pé para ouvir a Tua visão acerca da vida deles, acerca dos negócios. Pai, talvez aqui há homens, ó Deus, e mulheres que, como Gideão, estão empreendendo algo, Pai. E eu quero abençoar, Pai, com uma estratégia que vem do alto. Sim, Deus. Sim, as estratégias, ó Deus, que fazem esses homens e essas mulheres, ó Deus, estarem protegidos diante da perseguição dos últimos dias, de estarem protegidos, ó Deus, do saque do inferno, Pai. Eu declaro sobre esses aqui, ó Deus, uma proteção dada pelo Senhor, uma graça especial nessa noite, que com a humildade que eles estão aqui no altar, eles vão receber, Pai, essa graça, Pai, essa graça que vem do alto. Não é uma graça dada por homens, mas uma graça dada do alto, Pai, para com
conseguir, Deus, continuar vivendo em provisão, continuar vivendo para prover sobre a sua casa, para prover sobre outros. Eu declaro sobre a vida deles, ó Deus, agora que a palavra do Senhor, Pai, vai tocar cada coração aqui, Pai, e nós declaramos o espírito de sabedoria. Se você é esse que acredita nisso, coloque as suas mãos assim. Isso, Pai, agora mesmo, Pai, de acordo com a fé de cada um aqui, Pai, eu declaro espírito de sabedoria, espírito de revelação. Eles são agora, Pai, totalmente invisíveis ao inimigo da alma. Eles são invisíveis às crises. Em nome de Jesus, sobre eles pairam agora uma força, a força de Gideão. Poderosos e poderosas guerreiros. Pai, hoje o Senhor está levantando aqui homens guerreiros. Vamos. Você pode cantar isso? Vai me parar